E aí, quando ele cita Estevão, Eu acho que assim, ele expõe o Estevão, de fato, ainda fala em uma ocasião normal a gente teria passado a teria bola, passado a bola. mas a gente não passou, a gente quis fazer a jogada individual, dá uma cornetada e, cara, eu acho ruim na real, porque eu acho que na seleção brasileira, por exemplo, a gente pede tanto o Estevão para ele fazer isso. Eu acho A que gente vê. do jogador que vai pra cima, Zé, isso é uma coisa que até, pô, eu como santista aprendi muito. Com o Neymar, com o Robinho, jogadores que pegavam e driblavam e iam pra cima. Você tá exposto, você Sim. tá. O cara que vai pra cima, ele tem a coragem de driblar 8 e fazer o gol, e ele tem a coragem. Ele vai perder a bola no primeiro e dar um contra-ataque. E aí quem que vai estar ali? O time é feito de 11, Aham. não é feito de um. Então eu acho. Eu vi muita gente criticando o Estevão. Eu não acho que ele fez algo errado. Eu acho que é normal um garoto da idade dele tomar a Ainda decisão bem. errada. Não, e ainda bem que ele tomou a decisão de vou tentar. Porque Exato. ele tem acertado isso, gente. Nos outros jogos ele deixa 3 pra trás. Exato. Teve um outro que ele passa por 2, dá pro Veiga, o Veiga devolve, ele passa mais Faz um um gol. gol, que pra mim é o gol do campeonato, Né? inclusive. Golaço. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que tem que ter paciência, cara. E a gente cobra tanto um jogador assim, agudo, que a gente não tem mais, que a gente só tem aquele pontinho a fumaça, né? Que vai, faísca e volta. Ferreirinha. Exato, e tem Ferreirinha, vários, né? tem vários. A gente pode Na citar aqui seleção, uns sabe, né, 12. que apareceu, fez 2 jogos na seleção pela direita. É Exato. o cara. Daí Eu acho que desaparece. a gente produziu muito esse tipo de ponta, e aí quando aparece um ponta criativo, com qualidade, que tem visão de jogo, que tem coragem, a gente vai falar, pô, o moleque errou e cair matando nele. Eu acho que não precisava. Acho que o papel do Abel, na verdade, era justamente falar isso. Eu lembro muito quando o Dorival, com o Neymar no Santos na Copa do Brasil, que o Santos ganha, mas o Neymar bate um pênalti de cavadinha Lembro. e erra, o goleiro pega. E muita gente falando, pô, ó lá, era pra ter sido 3-0 na Vila e o Santos já tá com o título na mão. Agora vai levar lá pro Barradão e vai ter que jogar a final com a torcida ali pressionando. E o Dorival fala, cara, mas isso tá no pacote, Neymar. Que jogador que teria a audácia de, numa final, bater de cavadinha? Eu acho que isso tá no pacote Estevão também. Que jogador teria a audácia de tentar passar por 3, Sim. ao invés de abrir na direita pro Vitor Roque, que, se você olhar bem na jogada, tá pra trás, né? É capaz do Estevão, no campo de visão dele, nem ter visto que o Vitor Roque estava aberto, porque cara, ele tá atrás do Estevão. E é capaz de ter pensado o seguinte: ó, eu tô vendo, eu vou passar esse, vai vir, os outros 2 vão vir pra E aí cima eu de mim, toco, eu toco, ele vai O fazer esse jogador gol. genial é isso, ele não cara, faz o ele- óbvio. O óbvio era tocar, ele não fez o óbvio, e aí ele tá suscetível ao erro. Sem contar que também, assim, jogando especificamente contra o Corinthians, quer dizer, na situação de ontem, na realidade, pro Estevão deve ter algumas pressões, né? Por conta da idade. Porque é chamado de Cuiabá Man. Cuiabá, man. Um clássico. Só faz gol no Cuiabá, no Botafogo de Ribeirão. É um clássico gigante, a final do Campeonato Paulista. Mas, para ele, né, enfrentar o Corinthians deve ser também uma volta por cima, porque na fase de grupos perdeu um pênalti no último minuto. Ele saiu verdade. chorando, Tem né, esse aquela vez. detalhe, Então foi tem um isso. jogo- verdade, É não um tinha nem jogo. pensado nisso. Para ele é uma pressão gigantesca, né? Então, até se você colocar agora no pacote, né, para dia 27, né? Então, no jogo da fase de grupos, 1-1, poderia ter sido 2-1 pro Palmeiras, ele perdeu o pênalti. No último minuto, o Hugo Souza foi lá e pegou. Aí ontem, 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto. Claramente, na minha opinião também, ele não tem culpa, ele perde a bola, não foi culpa dele. Mas ele, como jovem, pode ficar se questionando, Com caramba, certeza. Se eu no não tivesse contra-ataque, perdido a Aí o bola. eu perdi técnico a fala bola. na entrevista. O técnico fala na entrevista. E aí, eu que perdi a bola numa jogada individual, foi gol do Corinthians, gol do Yuri Alberto depois do contra-ataque, que eu perdi a posse de bola. Então, nas 2 oportunidades que ele enfrentou o Corinthians, para ele, individualmente, a cabeça Foi deve ter muito ruim, ficado né? um caminhão. E aí agora, né, fazer um trabalho mental para tentar reverter essa história no dia 27. E eu fico pensando que o Abel falar isso na coletiva também joga muito contra, porque, tipo assim, das 22 finalizações do Palmeiras, quantas que o Estevão criou? É exatamente isso que eu ia falar, Tá velho. ligado? A torcida, por exemplo, a torcida tava reclamando, eu via os comentários nas redes sociais, beleza, o Palmeiras começou melhor nos 15 primeiros minutos, ok, depois o Corinthians neutralizou, e aí depois, quais foram as jogadas do Palmeiras? Era bola no Estevão e chuveirinho na área. Exato.
Então, assim... Aí na hora de, ele tentou driblar, perdemos a bola, né? Numa infelicidade. Cara, é isso, é infelicidade. Não acho que dá pra criticar o cara, tipo, o culpado do jogo é o Estevão. Pô, o culpado do jogo, se o Palmeiras tivesse ganhado, ia ser o Estevão. É, o cara que ia ganhar o jogo. Exato. Né? E o Palmeiras tentando chuveirinho ali depois que levou o gol, o jogo inteiro tentando jogar pro Vitor Roque e pro Facundo Torres cabecear. Tem 1,70 m. Aí foram e colocaram o Flávio Lopes. Aí ninguém cruza na área. Aí ninguém cruza na área. Quando o Flávio Lopes entra, aí ninguém cruza Ninguém na área. cruzou mais. Exatamente. Voltando só a falar do Estevão, a cabeça do menino deve ficar um caminhão, mas assim também, a gente também já falou aqui no início do programa, mérito pro Angileri, porque, de verdade, o Estevão enfrentou ontem na partida, assim, ainda está no início, também não vou ser hipócrita de, nossa, acompanhava muitos jogos do Angileri na Europa, não, mas desde que ele chegou no Corinthians, cara, partida de gala dele. Sim, sim. De E no gala. final ele cansou tanto, né? Tava morto. Saiu morto. Né? Saiu morto. Porque o moleque corre, né? Mas uma partida de gala. O Estevão não jogou mal ontem. Ele tentou, ele propôs, mas estava com um marcador classe A na partida de ontem. A gente falou da seleção brasileira, vou mostrar para vocês imagens, porque a seleção se apresentou, né, hoje lá em Brasília, os jogadores chegando, a seleção brasileira tem 2 jogos, pode rodar aí, inclusive, a apresentação, olha lá, né? Os jogadores vão chegando aos poucos, de acordo com o compromisso em Europa e Brasil, né? Matheus Cunha, vocês vão ver, acho que o Bento também, né? Olha lá. Enfim, e aí são 2 jogos, contra a Colômbia, quinta e Argentina na terça. Detalhe, Messi tá fora, hein? isso que eu ia falar, detalhe, Messi também não vai jogar pela Argentina. Amém. E parece que também deu uma zoeira. Messi foi numa Ele festa. tá com a perna doendo, foi no Eles carnaval. estavam juntos, na verdade. Jogando pôquer. E não são nem 2 jogos, né, Zé? São 2 pedradas. 2 jogos muito. 2 pedradas, cara. Eu acho que vai ser um divisor de águas aí no trabalho do Dorival, porque o Brasil meio que precisa do resultado, Ou né? vai para vice-liderança, ou cai para o 7º lugar, se Então, der uma catástrofe. E aí, não é 7º lugar é catástrofe, que tá fora tá na repescagem, repescagem. né? Não, e o primeiro jogo é em Repescagem. Brasília e o segundo no Monumental, né? Então. Vai na casa dos exato. caras. E acho que os argentinos vão estar lá, dá 80 mil pessoas. 85. Né? Lá vai loucura. ser- Mas eu. Imagina lá, muchachos. Mas assim, né? São 2 jogos muito difíceis. Eu acho que o Dorival tá muito pressionado, mas queria até perguntar para Gabi Martins. Quer ir Porque, no São assim, Paulo de novo. sim. Eu sabia. Porque, assim, né, caso, suponhamos que perca os 2 jogos, acho que fica difícil para o Dorival uma continuidade Bem por conta de difícil. pressão. Sim. Loucura. E caso saia, o torcedor São Paulino gostaria da volta de Dorival Júnior? Eu acho que é o que mais falam, né? O termômetro das redes sociais, assim, aceitariam de graça. Porque, assim, ó, se você for ver os últimos técnicos que saíram do São Paulo, Crespo foi saído. Diniz também. Rogério também. O único que não foi saído foi o Dorival. Ele saiu porque a seleção roubou. Chamou e ele foi. né? Exatamente. Muito bom a seleção robô. A seleção... Foi isso. O Edinaldo é odiado ali pelos São Paulinos porque era o começo do ano 2024. Era o primeiro começo do ano em talvez 10 anos que a torcida estava tranquila. Falou, nossa, finalmente, né? Vamos viver um momento tranquilo. E a seleção roubou. Então, eu acho que sim. Seleção roubou. Eu acho que com certeza, na verdade. Não é acho. Com certeza Agora, o torcedor se o aceitaria.